Senhoras e senhores, final de ano chegou, Natal já tá aí e para ajudar eu separei as melhores opções de celulares que vocês podem comprar nesse final de ano, tanto para os pessoal ou se você for presentear alguém nesse Natal, aqui vão ser as melhores opções de celulares, desde o mais barato até os mais topo de linha. Então confere aí que tá uma lista bem completa, só com as melhores opções e claro, sempre prezando um custo-benefício para você não comprar alguma coisa que vá gerar um arrependimento futuramente. Então são as melhores opções com os melhores preços. Então assiste esse vídeo até o final aí para você não ter dúvida na hora da sua escolha. Me chamo Gabriel e bora lá conferir essa lista, começando pelo mais barato, que é o Moto G34. Inclusive, rapaziada, eu falei muito sobre esse celular esse ano, porque realmente ele entrega um custo-benefício muito atrativo. Foi um dos celulares mais vendidos e mais comentados esse ano, porque se tratando de um celular barato, ele entrega muito desempenho. Isso porque aqui você vai ter um processador Snapdragon 695, que tem um desempenho muito bacana, principalmente se tratando de um celular de entrada. Outro ponto que chama atenção nele é que você encontra a versão dele com 4 ou 8 GB de memória RAM e 128 ou 256 GB de armazenamento. Então você já tem um conjunto muito bacana se tratando de processador e armazenamento, dentro de uma faixa de preço muito bacana. Mas ele ainda fica melhor porque aqui você já vai ter um som estéreo, NFC, 5G e uma bateria de 5.000 mAh. Mas tem o ponto da tela, que é uma tela de 6.5 polegadas IPS de 120 Hz. Não é uma tela Full HD, aqui você vai ter uma tela HD+, porém já tem uma taxa de atualização muito bacana que é de 120 Hz. É lógico que a gente não consegue ter tudo num celular só, ainda mais tratando num celular de entrada. Mas o conjunto que ele traz deixa esse celular muito bacana. Esse celular hoje você está encontrando a partir de R$ 750, a versão mais básica, que é com 4 GB. E como eu sempre comento, quando você for escolher o celular, dê preferência de pegar com 8 GB de memória RAM. Talvez com 6 seria uma opção bacana em celulares que tem essa opção. Mas, cara, hoje em dia 4 GB ficou ultrapassado. É a mesma coisa se você pegar celulares com 64 GB de armazenamento. Não que vá ser ruim, mas eu não indico, cara, porque assim, 4 GB de memória RAM é um celular que possivelmente vai começar a travar em pouco tempo, então você vai querer trocar, vai acabar gastando mais. E 64 GB de armazenamento hoje em dia não dá para muita coisa. Isso porque, além do sistema já ocupar um bom espaço, você tem vários aplicativos que na hora que você baixa ele tem um tamanho, mas conforme você vai usando ele vai ocupando mais espaço. Um exemplo, o WhatsApp mesmo funciona dessa maneira. Você baixa ele tem lá tantos gigas, mas conforme você vai recebendo foto, vídeo, ele vai se tornando cada vez maior, então ele fica muito pesado e 64 gigas vai consumir de uma maneira muito rápida, então não vale muito a pena. Se você ainda gosta de fazer vídeo, um exemplo, o CapCut é a mesma coisa, você baixa ele tem um tamanho, conforme você vai editando o vídeo, ele vai aumentando cada vez mais. Então sempre dê preferência para pegar com 6 ou 8 gigas de memória RAM e de preferência 128 gigas de armazenamento para frente para você não ter nenhum tipo de problema. E meus queridos, só lembrando que o link de todos os aparelhos que eu comentar vai estar aqui na descrição do vídeo, sempre atualizado com os melhores preços, inclusive em lojas muito confiáveis, que é Mercado Livre e Amazon, então você pode clicar em qualquer um dos links ali que você vai ser direcionado e vai conseguir comprar nos melhores valores possíveis. Mas bora para a segunda opção, que também é um dos mais comentados esse ano, que é o A15 5G. Cara, o que deu de gente falando desse modelo esse ano é absurdo. Isso porque ele também é um dos melhores celulares baratos que você pode comprar nesse ano. Sério, cara, a Samsung trouxe muita coisa boa nesse aparelho. Começando pelo fato do processador, que é um Dimensity 6100 Plus, que também tem um desempenho muito bacana, você já consegue rodar jogos. Não é um celular gamer, mas você já vai conseguir rodar vários jogos tranquilamente nele. Tem boas câmeras. Aqui você também vai encontrar a opção dele com 4 ou 8 GB de memória RAM e 128 ou 256 GB de armazenamento. Um ponto bacana do A15 é que por mais que ele não tenha 120 Hz como o Moto G34, só que aqui você tem uma tela AMOLED, que é uma tela que traz uma qualidade melhor, uma nitidez melhor, então a tela AMOLED sempre vai ser um pouco melhor, sem falar na questão de autonomia de bateria, porque a tela AMOLED ela trabalha de uma maneira um pouco diferente. Um exemplo é que se você for abrir seu celular e você tiver numa parte que tem alguma parte preta nessa tela, ele vai desligar o pixel naquele ponto, ou seja, vai economizar a bateria, coisa que uma tela IPS não faz, ela fica acesa o tempo todo, automaticamente vai gastar mais bateria. Aqui você também vai ter 5G, NFC e uma bateria de 5.000 mAh. E o A15, além de ter um design muito bonito também, ser um celular que traz um ótimo desempenho, você encontra ele a partir de R$800. E outro ponto muito importante na hora de você comprar o A15 é você se ligar no que?
Existe a versão A15 4G e a versão A15 5G. Então muita gente se confunde nessa hora, vai e compra a versão 4G. E aí você vai ter um processador que é um pouco inferior, você não vai ter 5G. Então sempre se atente muito na hora de comprar. Às vezes você fala, pô, mas nossa, que barato que tá esse A15. Você vai ver a versão 4G. Então se atenta nesse ponto. Quando for comprar, pegue a versão A15 5G, que é o que eu mais indico, e vai ter um custo-benefício melhor. Vamos para a terceira opção, que é o Moto G54, e muita gente se pergunta nesse momento, tá, o que vale mais a pena? O Moto G54 ou o Moto G34? Porque eles são muito parecidos, realmente. A diferença é que no Moto G54 você vai ter um processador Dimensity 7020, que é um processador melhor que o Snapdragon. Você vai encontrar a versão dele com 8 GB de memória RAM e 256 GB de armazenamento. A tela vai ser muito parecida no Moto G34, só que aqui você tem uma tela Full HD, enquanto lá no Moto G34 é uma tela HD Plus aqui. E sem falar que, na minha opinião, o Moto G54 tem um design um pouco mais bonito. Mas, no geral, eles são muito parecidos mesmo. Então, basicamente, no Moto G54 você vai ter um processador um pouco melhor, você vai ter uma tela um pouco melhor, já que é Full HD, vai trazer uma nitidez um pouco melhor que no G34, mas não é tanta diferença assim, então vai depender ali um pouco do valor. O Moto G54 você encontra a partir de R$1.000. Então, um ponto é você verificar o valor. Se der muita diferença de preço, às vezes o 34 seja um pouco mais viável. Se a diferença de preço for pouca, vale mais a pena pegar o Moto G54. Mas se você tem um orçamento um pouco melhor, vamos para a quarta opção, que é o Moto Edge 40 Neo, ainda estando na Motorola, mas, cara, aqui é um dos celulares que mais vale a pena esse ano. Eu fiz até um vídeo falando só sobre ele, porque, cara, esse celular quando foi lançado, ele estava num valor muito mais alto, ele baixou, aí ele baixou mais um pouquinho, e agora nesse final do ano ele baixou mais um pouquinho. Então, assim, ele está num preço muito bom. Já vou até adiantar, você encontra ele a partir de R$1.500. Mas dentro desse preço, você vai ter um processador Dimensity 7030, que tem um desempenho absurdo. Você tem ele com 8 GB de memória RAM e 256 GB de armazenamento. Só que aqui você tem um conjunto muito bacana, que é o quê? A versão Edge da Motorola já é a versão mais top, tem tela curva. Aqui você vai ter uma tela POLED de 144 Hz, ou seja, uma tela que traz uma qualidade muito bacana. Além de ser POLED, tem 144 Hz, uma taxa de atualização excelente. Se você for usar para o dia a dia, se você for usar para jogos, cara, perfeito. Só que você ainda tem a proteção IP68, que é a melhor proteção contra a água. Você pode mergulhar esse celular sem problema nenhum. Ele vai aguentar basicamente até 1,5 m de profundidade. É muito bacana. Você tem som estéreo, 5G, NFC. Então você tem um conjunto muito bacana nesse telefone. Além de uma bateria de 5.000 mAh. Outro ponto muito positivo é em relação à câmera. Se você gosta de tirar foto, fazer filmagem, ele tem câmeras excelentes. Isso porque tanto a câmera traseira quanto a câmera frontal fazem gravações em 4K. Então, cara, dentro dessa faixa de preço, você vê tudo que esse telefone traz, ele se torna uma das melhores opções que você pode comprar nesse final de ano. É um conjunto muito bacana de hardware, levando em conta o preço que ele é vendido. Então vale muito a pena, eu não poderia deixar de falar dele e enfatizar o quanto que esse celular é bacana. Mas, Gabriel, eu não gosto muito da Motorola, qual outra opção que teria? Aí a gente vai para o Poco X6, que é uma opção que fica praticamente na mesma faixa de preço ali, você vai pagar um pouquinho mais caro. Só que aqui no Poco X6 você vai ter um Snapdragon 7S Gen 2, que também tem um desempenho absurdo. Você vai conseguir rodar vários e vários jogos sem problema nenhum. Também encontra a versão com 8 GB de memória RAM e 256 GB de armazenamento. Sem falar que você tem uma tela de 6.67 polegadas AMOLED de 120 Hz. Aqui você vai ter gravações em 4K também, porém só na câmera traseira. A câmera frontal ela faz gravação em Full HD. De contrapartida, a bateria é um pouquinho melhor. Você tem uma bateria de 5.100 mAh. Mas no geral, o Poco X6 também vale muito a pena. Esse ano, na minha opinião, a Xiaomi deixou um pouco a desejar em celulares mais baratos, já que as outras marcas trouxeram boas opções. E, na minha opinião, a Xiaomi deixou um pouquinho a desejar nessa questão de celulares mais baratos. Porém, nesse celular intermediário, cara, mandou muito bem. O Poco X6 foi uma das melhores opções desse ano e ainda continua sendo. Então, se você queria comprar algum celular da Xiaomi, Poco X6, sem dúvida nenhuma, é uma ótima opção, ainda mais dentro dessa faixa de preço. Você encontra o Poco X6 na faixa de R$1.600, vale muito a pena. Mas partindo para a Samsung, temos a A55, que também foi um celular extremamente falado esse ano, baixou de preço e também é uma das melhores opções dentro da faixa de preço que ele é vendido. Cara, eu falei que essa lista estava completa e realmente tentei separar os melhores modelos para vocês, então confere aí que tem ainda coisa boa para vir. O A55 ele foi um dos modelos mais comentados esse ano porque ele tem um design extremamente bonito. Cara, o A55 ele é muito, muito, muito bonito. Mas, além disso, ele tem um processador próprio da Samsung, que é o Exynos 1480, que tem um desempenho muito bacana. Cara, o A55 ele roda tudo.
sem problema nenhum. Você vai rodar qualquer jogo, qualquer aplicativo, ele tem um desempenho muito bacana. Você encontra a versão dele com 8 GB de memória RAM e 256 GB de armazenamento. Então você vai conseguir ter um design extremamente bonito, você tem um processador muito potente que vai rodar tudo que você possa imaginar, bem tranquilo. E é vendido dentro de uma faixa de preço muito bacana. E ainda fica melhor porque ele tem uma tela de 120 Hz, uma tela 6.6 polegadas, Super AMOLED, tem uma taxa de atualização bacana. Além do que você também tem a proteção IP67, que é resistente à água, tem uma proteção muito bacana contra água e poeira. Você tem câmera traseira excelente, é uma câmera traseira de 50 megapixels e uma frontal de 32 megapixels. E aqui você também tem gravações em 4K, tanto na câmera traseira quanto na câmera frontal. Ou seja, se você quer um celular para fazer gravações, tirar foto, cara, o Samsung não vai deixar a desejar nesse ponto, pode comprar sem medo. Além de tudo, você também tem 5G, NFC e uma bateria de 5.000 mAh. O A55 é um celular muito completo, ele tem um conjunto de hardware muito bacana que faz valer muito a pena. O A55 nesse final de ano ele deu uma variada boa de preço, cara, chegou a ter anúncio dele por R$ 1.500, é assim, surreal, foi surreal o que aconteceu com ele. No dia que eu tô gravando esse vídeo, ele tá na faixa de 1.700 a 1.800, dependendo do site que você for comprar, da cor que você escolher, ele tá dando essa variada de preço, o que ainda é muito bacana, vale muito a pena. Se você conseguir algum cupom de desconto, lembrando que vai ter o link aqui na descrição com os melhores preços, você ainda consegue encontrar ele numa faixa de preço bem bacana. Cara, se você conseguir na faixa de 1.600 a 1.700, é maravilhoso. Pode comprar sem medo nenhum, porque realmente é um celular que vale muito a pena. Agora, subindo um pouquinho mais de preço, temos a versão do X6 Pro. O X6 já é um celular que vale muito a pena, mas aqui no X6 Pro foi um dos celulares mais comentados esse ano também, porque ele realmente trouxe um desempenho muito bacana, qualidade de imagem absurda. O Poco X6 Pro você vai conseguir rodar também praticamente tudo que você possa imaginar, sem problema nenhum. Ele traz um desempenho muito bacana. Ele vem com um processador Dimensity 8300 Ultra, cara, é um processador absurdo, ele traz muito desempenho. Você vai ter uma tela de 6.67 polegadas AMOLED de 120 Hz, com 8 GB de memória RAM e 256 GB de armazenamento. É um celular que também tem uma câmera muito bacana, é 64 megapixels a câmera traseira e também faz gravações em 4K. Na câmera frontal você vai ter 16 megapixels fazendo gravações em Full HD. O Poco X6 Pro é um celular que você pode comprar sem medo nenhum, ele entrega um desempenho muito bacana, mas muito forte. É muito desempenho dentro do celular nessa faixa de preço e junto com isso trazendo um conjunto de hardware muito bacana. O Poco X6 Pro você encontra ele a partir de R$ 1.900. E partindo para o último da lista, para fechar a nossa lista com os melhores modelos celulares que você pode comprar nesse final de ano. Mas antes de eu comentar dele, não esquece. Se você gostou dessa lista, tá gostando do conteúdo, não esquece de deixar o like, isso ajuda muito aqui no canal. E se inscreve para você ficar por dentro de todas as novidades, não perder nenhum conteúdo. Eu sempre tento trazer para vocês as melhores opções de celulares para você poder comprar sem medo. Eu sei que a diversidade de celulares hoje é tão grande que a gente fica meio perdido ali na hora de escolher. Então eu sempre faço aquilo de separar as melhores opções, levando em conta custo-benefício, qualidade, para você realmente poder comprar sem medo nenhum. Mas vamos para o último da lista que eu não poderia deixar de colocar, que é o Samsung S23. Sim, tem o S23 FE também, mas eu não vou falar tanto do S23 FE, mas sim da versão normal, que é o S23, que você vai ter um processador Snapdragon 8 Gen 2. E cara, esse telefone, assim, não é à toa que ele é o último da lista, porque você vai conseguir rodar tudo que você possa imaginar. Ele tem um desempenho excelente. Cara, na minha opinião, é um dos celulares que entrega o maior desempenho possível que você pode encontrar dentro de uma faixa de preço que também torna ele muito atrativo. Esse ano eu fiz também vídeo falando só do S23, porque ele realmente também chegou num preço que, cara, vale muito a pena. Do S23 para o S24 não é aquela diferença absurda, não é uma coisa que você fala, nossa, vale a diferença de preço que vai pagar. Na minha opinião, vale muito mais a pena você pegar o S23. Aqui também você vai ter ele com 8 GB de memória RAM e 256 GB de armazenamento. Você encontra ele com 512 GB de armazenamento, mas a versão com 512 eu não achei num preço bacana. A maioria que eu achei foi num preço muito caro, aí já não vale muito a pena. Então, indico com 256 GB que vale mais a pena. Aqui você também tem a proteção IP68, que é a proteção mais top contra a água, então você pode deixar ele submerso na água sem problema nenhum, não precisa ficar preocupado com essa questão de água, pode molhar ele à vontade, se quiser lavar o telefone você pode lavar, não se preocupe em relação a isso, porque a proteção IP68 ela garante essa segurança. Um dos pontos muito positivos também dele é a tela, que é uma tela de 6.1 polegadas,
Dynamic AMOLED de 120 Hz. Para quem gosta de celular um pouco menor, é a escolha perfeita. Ele não é aquele celular muito grande, é um celular bacana para você carregar no bolso ali no dia a dia, muito tranquilo, 6,1 polegadas. É um tamanho, cara, na minha opinião, ideal, eu gosto muito. Sem falar que, cara, aqui você vai ter uma câmera absurda, tanto para foto quanto para vídeo. Isso porque ele faz gravações em 8K. É isso mesmo, se você for fazer um vídeo, ele vai gravar em 8K. É absurdo. E na câmera frontal você grava em 4K, ou seja, tem um conjunto maravilhoso. É um celular que tem 5G, NFC, leitor biométrico, tem uma tela absurda, tem um design muito bonito, então você tem um conjunto maravilhoso no S23. Isso que torna ele uma das melhores opções. Além de ser um celular extremamente bonito, ele é extremamente potente e junto com isso trazendo vários benefícios. Sem falar que também é um celular que carrega por indução, tem som estéreo que traz uma qualidade muito bacana. E outro ponto é que ele foi um celular muito caro na época de lançamento, mas hoje você encontra a partir de R$ 2.900. E, cara, dentro dessa faixa de preço, torna ele uma opção muito bacana. Você pode comprar sem medo nenhum. É um celular que ainda vai ter atualizações, mesmo que ele já tenha lançado faz um tempo, mas você ainda vai ter mais algumas atualizações, então pode comprar sem medo nenhum. É um celular que você vai poder comprar hoje e usar aí um bom tempo sem se preocupar. Mas é isso aí, galera. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Esse vídeo ficou até um pouco maior do que os vídeos que eu trago normalmente para o canal, mas é que realmente eu precisava trazer uma lista com os melhores modelos de celulares desse ano. Na minha opinião, essas foram as melhores opções. Lógico que tem uma infinidade de modelos que foram lançados esse ano, várias marcas. Então, assim, se atente sempre na hora de comprar no fato de olhar o processador, dar uma pesquisada no AnTuTu para ver quantos pontos esse celular faz, para não pegar um celular com uma pontuação muito baixa. Para quem não sabe, o AnTuTu é um site de benchmark que ele vai dar uma pontuação para o celular, então assim, quanto maior a pontuação, melhor. Então sempre se atente nisso, olhar as configurações ali para você não acabar comprando uma coisa que, por mais que pareça muito barata, mas é porque às vezes ela não entrega desempenho nenhum. Isso é bem comum, então se atente nessas configurações. Esses celulares que eu comentei com vocês são celulares que entregam um ótimo desempenho, com preço bom, qualidade boa. Então qualquer um desses da lista que eu comentei pode comprar sem medo nenhum. E se você for comprar algum que não está na lista, que você se interessa, que você achou bacana também, dá uma olhada sempre nessa questão de hardware para você não se preocupar. Tô deixando mais um vídeo aqui se você quiser conferir. Se você for assistir ele, a gente se vê daqui a pouco. Se não, obrigado por assistir até aqui. Abraço e até o próximo vídeo.